Mas, sem mais enrolação, vou chamar aqui um grande amigo. Antes de chamar o professor Bertaglia, que também é um grande amigo, eu vou chamar aqui o professor Dr. Francesco. Olá, professor. Seja bem-vindo ao 12º FATEC Log em Mogi das Cruzes. Boa tarde. Boa tarde, Mike. Boa tarde a todos. Obrigado por estar aqui. Eu estou aqui mais para apresentar o amigo e colega professor Paulo Bertaglia, né? Antes eu só queria agradecer, lógico, o convite a todo o pessoal e dar os parabéns a todo mundo pelo trabalho fantástico que vocês estão realizando também nesta 12ª edição. Bom, com licença, então eu vou apresentar o Paulo Bertaglia. Paulo Bertaglia também é um grandíssimo amigo. A apresentação do Paulo, de um lado é simples, de um lado é complicada, né? Complicada porque tem um currículo mais ou menos quilométrico, né? Então, a lista completa acho que levaria muito tempo. Por outro lado, é fácil porque acho que qualquer pessoa que trabalha, que estuda, ou que estudou, que conhece logística, já estudou em algum dos livros da autoria dele. Então, nesse sentido, não precisa de muita apresentação. O Paulo trabalhou, acho que no início de carreira, em grandes organizações, Unilever, IBM, Hewlett Packard, Oracle, me parece, mais alguma, né? E acumulou uma experiência, evidentemente, gigantesca, muito robusta, né? Na área, principalmente, de supply chain. E hoje, considero que o Paulo é um pouquinho o guru brasileiro do supply chain. O nome mais importante, mais relevante na logística nacional, tá? Mas acho que o título mais importante que ele tem no currículo é aquele de embaixador do FATEC Log, né? O Paulo está conosco desde a primeira edição, então são 12 edições, 11 anos que ele participa assiduamente, é um dos nossos pilares, né, deste evento. Eu sei que ele é muito fã deste evento, ele se dedica muito, sempre tem palestras excelentes, fantásticas, né? Muito cheia de conteúdo, muito cheia de novidade, de atualização e assim por diante. Então, em 2019, né, acho que foi, Paulo, foi em Guarulhos, se não erro, né? 2019. É isso, que a gente resolveu justamente nomeá-lo como embaixador do FATEC Log. É assim, eu acho que não vou roubar mais tempo, a palestra do Paulo é bem mais interessante que a minha fala, né? Então, vou deixar o campo para você, Paulo. Eu espero que o ano que vem, como todo mundo, acredito, espera, a gente possa se ver fisicamente, né? Possa se abraçar, apertar a mão, conversar um pouquinho com mais liberdade, né? Mas é isso, pessoal. Obrigado, parabéns a todos, à organização, ao comitê de logística, enfim, todo mundo que participa, que trabalha neste evento fantástico. Parabéns e um bom final de evento para todos. Paulo, boa palestra, um grande abraço de coração fraterno mesmo, e não vai faltar a oportunidade de conversar em breve. Mike, muito obrigado e bom prosseguimento de trabalho a todos. Obrigado. Ótimas palavras, professor Francesco. E é até engraçado, porque antes do Bertaglia começar, já tenho diversos elogios aqui para o Bertaglia. Bertaglia sempre finalizando o FATEC Log com grande estilo. O Marcos Maia, né? Paulo Bertaglia, embaixador do FATEC Log. Alvarenga, grande amigo Francesco e Bertaglia, mandando abraço aqui. Então, assim, perfeito, tá? Então, acho que não poderíamos fechar da melhor maneira. Professor Bertaglia, a palavra é sua, fique à vontade. Gratidão enorme, Mike, gratidão, Francesco, gratidão aos amigos da FATEC Log. Essa daqui é a 12ª que eu participo, com orgulho, uma honra enorme.
de poder transmitir conhecimento. E eu tenho dito aos amigos, mais próximos principalmente, que nós temos a habilidade de ensinar, mas ao mesmo tempo, com o ensino, nós consolidamos o nosso conhecimento. Isso é extremamente interessante, ou seja, o que eu quero dizer aqui é que aquele que ensina tem a capacidade de aprender mais, e ninguém sabe tanto ou que não possa aprender alguma coisa, e ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar alguma coisa. Então, com esse dogma, com essa frase, eu sigo em frente, usando algumas terminologias e algumas frases que às vezes nem são minhas, mas, por exemplo, uma delas que é minha é: com a educação vem a transformação, e eu trabalho muito em direção a esse tópico. Só para vocês não ficarem olhando todo o tempo no meu rosto, eu trouxe uma apresentação para compartilhar com vocês, que eu julgo uma apresentação que traz um valor agregado, apesar de eu utilizar mais figuras, né? Eu sou muito grato a todos da FATECLOG, até pelo fato de me nomearem o embaixador e membro emérito da FATECLOG. Isso aconteceu em 2019, conforme o professor Francesco mencionou, e foi exatamente a última FATECLOG ao vivo que nós tivemos, né, pessoalmente. Depois nós tivemos a de 2020, que foi virtual, e 2021, que é essa daqui, a 12ª, também virtual. Eu gostaria de começar mostrando aqui essa evolução do livro, que eu já escrevi vários livros no mercado, mas principalmente esse livro aqui, que é um livro que a primeira edição ela saiu em 2003, e, portanto, já faz quase 20 anos que eu tenho esse livro. E aí eu rotulo que aprender não é uma opção, aprender é uma necessidade, uma obrigação, é uma busca pelas oportunidades. Então, a nossa dedicação, e agora, em pleno século XXI, ano 2021, mais ainda é uma exigência nós investirmos o nosso tempo para aprendermos, para nos atualizarmos. Então, é importante esse aspecto do aprendizado. Eu trabalho hoje, para vocês terem uma ideia, conforme o professor Francesco mencionou, eu trabalhei em grandes empresas, das quais eu tenho um orgulho enorme, como é o caso da Unilever, da IBM, da HP, da Oracle, e essas empresas formaram e me ensinaram muito. Se hoje eu tenho aprendizado, seguramente eu devo muito a essas organizações. E há 10 anos eu trabalho com uma empresa de consultoria, que é essa empresa Abertas, onde eu faço e realizo muitas atividades, entre elas, logicamente, consultoria, mas faço treinamentos na área de supply chain, na área de estratégia, dou cursos, também, além de supply chain e estratégia, também na área de liderança. Então, eu acabei me formando bastante, até porque eu trabalhei em posições de liderança ao longo da minha vida, então eu tenho condições de fazer isso pela experiência, principalmente, e pela academia. Uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, dentro aí do aspecto de com a educação vem a transformação, ou educar para transformar, eu criei no final do ano passado, um canal no YouTube, onde eu o chamo de Prosa com Bertaglia, conforme vocês estão vendo aí, acesso gratuito, e já tem cerca de 200 prosas ali, e que nós tratamos de diversos temas. O professor Mike vai colocar aí o link para vocês, para que vocês possam, então, acessar também, se inscrever, buscar a notificação através do sininho, isso é muito importante. Então, nesse site, nesse canal, eu falo muito de supply chain, falo muito de logística, indústria 4.0, voltado para a parte de tecnologia, tem vídeos sobre a logística no agronegócio, no varejo, nos bens de consumo, tem vídeos sobre liderança, como vocês podem enxergar aí, finanças é uma outra parte, vendas é uma outra parte, até psicologia, porque nós, embora estejamos nos aprofundando na área de logística, é muito interessante nós temos uma visão bastante ampla
em relação às outras coisas, aos colaterais que nós podemos entender, aprender, porque isso vai formar a nossa forma de pensar, vai formar a nossa mente, até para sermos um pouco mais criativos, porque ninguém nasce criativo. A criatividade, ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E uma das coisas que eu me apaixono aqui é que este tema que nós estamos trabalhando hoje, com relação ao agronegócio, e a agronegócio, tecnologia e logística, né? Criando valor para essa área que é extremamente importante, e nós vamos conversar um pouquinho sobre ela. São 3 áreas pelas quais eu trabalhei muito na minha vida, ou seja, o meu sobrenome, Bertaglia, é um sobrenome voltado para os imigrantes italianos, logicamente, e a minha vida inicial foi trabalhando com o agronegócio. Eu estive no agronegócio por muito tempo. Depois, logicamente, eu trabalhei com supply chain, com estratégia, com logística, com vendas, né? Mas também trabalhei com a área de tecnologia. Então, eu passei por essas áreas e nós podemos, então, conversar sobre elas. Uma outra coisa que eu tenho uma afinidade muito grande e gosto é relacionamento, conexão com pessoas, mas não aquela conexão onde você conversa uma vez com a pessoa e depois nunca mais você vê a pessoa. Então, eu tenho o LinkedIn, logicamente eu tenho muitas pessoas conectadas a mim, mas eu faço questão de, pelo menos, uma vez por ano, que é na data do aniversário, entrar em contato com a pessoa, parabenizá-la, a menos que tenha algum problema lá no LinkedIn. Então, eu convido vocês, fiquem à vontade para me convidarem no LinkedIn, não tem problema nenhum, eu sou, como diz lá, Open Network, ou relacionamento livre, então vocês podem me convidar, eu aceito sem problema nenhum, ok? Então é importante, e aqui eu até vou deixar uma mensagem adicional para vocês, embora o assunto seja agronegócio, seja logística e tecnologia, eu gostaria aqui de desbravar um pouco o lado do relacionamento, porque o relacionamento é extremamente importante no mundo de hoje, principalmente o relacionamento empático. E por que eu digo isso? Ele é importante dentro da nossa família, dentro da relação da comunidade, com os nossos amigos e dentro do trabalho. Muitas vezes, as pessoas conseguem empregos fazendo relacionamento. Aliás, uma outra coisa que eu não comentei com vocês, muitas pessoas que vêm fazer ou vieram fazer prova com Bertaglia, estavam desempregadas, conseguiram, inclusive, se colocar no mercado, o que me deixa extremamente feliz mesmo. Eu peço desculpas aqui, essa tela está em inglês, mas aparece aqui o professor, tudo bem? Mentor, palestrante, dou muitas palestras, escrevo muito, e sou conselheiro de pessoas e de empresas. Então, é alguma coisa pelo qual eu sou apaixonado. E eu gostaria, como eu sou um amante aqui de Guerra nas Estrelas, que a força esteja com todos nós, principalmente nesse momento de pandemia, eu quero deixar uma frase aqui muito importante. É uma frase de conscientização para todos nós, independentemente da idade que tenhamos. Seja jovem, seja média idade, ou seja uma pessoa já em idade mais avançada. Nós sabemos que a lucidez, ela vem com os estudos, com o aprendizado, com a leitura. Então, nós devemos, muitas vezes, manter uma constância e uma continuidade na busca pelo conhecimento. E muitas vezes nós temos que desaprender muitas coisas que nós aprendemos. Então, essa inspiração que nós precisamos buscar. E por que desaprender o que nós aprendemos? Porque muitas vezes, e principalmente, nós vivemos num mundo em que a velocidade da atualização e a velocidade com que as coisas se obsoletam, envelhecem, né, e temos que, de alguma maneira, reciclar, isso acontece muito rapidamente. Então, aquilo que valia, por exemplo, para os nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, no sentido de que 30, 40 anos você poderia ficar numa determinada função que você não precisava investir tempo em estudo, né? Hoje não. Hoje as coisas acontecem numa velocidade muito grande. E falando disso, eu gostaria de explorar esse lado aqui. Não sei se vocês já ouviram falar no mundo VUCA. Né? O mundo VUCA, ele foi
é uma analogia que se faz, ele, na realidade, é um termo que foi inventado por psicólogos americanos há cerca de 40 anos atrás, mais ou menos. Veja que ele é muito antigo, muito velho, mas que dá para a gente utilizar hoje, né? Então, o ambiente que nós estamos vivendo traz desafios constantes para a gente. Mas, Paulo, o que é esse VUCA que você está falando? Aqui no slide vocês podem ver. VUCA quer dizer volatilidade, né, incerteza, né, o U de incerteza, porque é uncertainty no inglês, é complexidade e ambiguidade. E as duas ou três iniciais, né, a volatilidade, por exemplo, é a constante mudança que nós estamos vivendo. Nós estamos num mundo que muda muito rapidamente, as coisas acontecem numa velocidade muito grande, e fica a frase de alguns autores brasileiros e internacionais no seguinte sentido: o que é perene, o que é constante é a mudança. Ou seja, a mudança está aí a todo momento, né? No nosso cotidiano, por exemplo, a nossa capacidade de criar, de enfrentar desafios, tem muito a ver com o nosso preparo, porque a mudança, ela existe, vai continuar existindo, e vai nos desafiar a todo momento. O outro é a incerteza, né? Em 2019, quando eu recebi lá a certificação de embaixador da FATEC Logger, ninguém naquele momento, foi em junho, né, 2019, ninguém naquele momento saberia dizer se existiria uma pandemia como essa que nós estamos vivendo agora. Não tínhamos bola de cristal, e eu diria o seguinte: mesmo que tivéssemos a bola de cristal, nós não desconfiaríamos disso. Agora, detalhe, isso é incerteza, né? Tanto que é incerteza que nós não sabemos quando vai terminar essa pandemia. E tanto é incerteza que nós não sabemos se vai ter outra depois que terminar essa, né? Vamos rogar que, logicamente, isso não venha a acontecer, porque, como disse o Francesco, nós queremos que termine logo essa pandemia para nos abraçarmos, para conversarmos fisicamente um com o outro, e que o ano que vem, 2022, nós façamos esse nosso evento presencialmente. Então, a incerteza não nos gera uma menor clareza do que pode acontecer no futuro. E tudo que eu estou falando aqui para vocês, isso é real. E quando eu falei dos psicólogos americanos que inventaram esse termo, era exatamente para treinar os militares americanos em relação ao mundo da Guerra Fria que existia em relação à Rússia, principalmente. Muitos de vocês não têm ideia do que era esse mundo naquele momento, né? E é interessante porque nós estamos vivendo essa mudança nesse momento aqui. E o outro é a complexidade, ou seja, o mundo está muito complexo, né? Muito complexo. São novos modelos de negócios, novas tecnologias, novas formas de fazer as coisas. É um mundo globalizado, né? Então, tem muitos fatores que muitas vezes nós precisamos encontrar para nós tomarmos as nossas decisões. E a ambiguidade é um outro elemento importante, porque nós não sabemos se temos uma resposta sim ou não, ou depende, tá? Então, esses elementos, hoje já criaram mais alguns, mas eu prefiro ficar com esses 4 elementos que são fundamentais para a gente. E falando um pouquinho sobre essa evolução que nós estamos vivendo aqui, eu diria para vocês, para dar uma introdução ao tema mais técnico, pela perspectiva mais técnica, vejam vocês a Revolução Agrícola, né? Bem lá no passado, levou 8.000 anos para chegar na Revolução Industrial, né? Ou seja, a máquina a vapor, os primeiros carros, os primeiros trens circulando, né? 120 anos depois foi criada a lâmpada, 90 anos depois o homem foi para a Lua, 22 anos depois, né, nós criamos a web, e 9 anos depois nós estamos criando o genoma humano, ou seja, o DNA, novas maneiras de entender o ser humano, é a biotecnologia, é a biologia que se faz presente. Mas por que eu trouxe esse slide aqui? Porque as coisas demoravam para acontecer. Vejam vocês, 8.000 anos, 120 anos, 90 anos, hoje acontece tudo muito rapidamente. A troca de um celular, por exemplo, é 2, 3 anos, 4 anos. A troca de um desktop é a mesma coisa. A troca de um carro, né, rapidamente fica obsoleto. Aí você diz, não, mas eu não preciso trocar o meu celular em 3 anos, ou 2, 3 anos, e nem meu desktop. Tá bom, só que
a versão do Windows que você usa ou a versão do sistema operacional do celular, ela vai ser descontinuada, ela vai ser desativada e, portanto, você não vai ter suporte. Você, como ser individual ou como indivíduo, ok, pode até sobreviver, mas as empresas não sobrevivem sem essa manutenção. E muitos de vocês seguramente conhecem bem o que eu estou falando. Vamos entrar no mundo do negócio? Professor. Oi. Posso interromper aqui um minutinho, por favor? Claro. Estou com muitas perguntas, muitas pessoas elogiando, e coloca as perguntas agora, vamos fazer um bate-papo, o senhor prefere tocar palestra? Não, podemos escolher uma ou duas perguntas e vamos conversar sobre elas. Começando aqui pelo William. Boa tarde, professor Paulo. Na sua opinião, quais os principais obstáculos para uma logística reversa mais integrada? Bacana, uma pergunta bastante interessante nesse contexto. Eu conversaria um pouco mais adiante, mas vamos quer que eu segure isso aqui, professor, para falar adiante? Não, vamos tratar desse assunto, né? Não tem problema. O que eu combinei com o professor Mike, e é o que eu gosto de fazer em todas as minhas palestras, e infelizmente nós não estamos presencialmente, mas eu gosto mais de dialogar, mais de conversar, onde as pessoas participam, né? Porque senão eu fico falando sozinho durante 1 hora aqui, né? Ou então abro as perguntas no final, eu prefiro dessa maneira. Então, para a gente ter uma logística integrada, é muito interessante essa pergunta, até porque existe uma perspectiva interessante na parte de sustentabilidade, tá? E a logística reversa é parte integrante da sustentabilidade, que tem 3 pilares fundamentais, né? O ambiente, é o meio ambiente, é o econômico e é o social. Então, são 3 elementos aí que são os pilares da sustentabilidade, e a logística reversa, logicamente, é o que faz o movimento e a armazenagem da volta, principalmente desses itens, para que eles possam ser reaproveitados, ou depende da característica, logicamente, dessa logística reversa. Então, o primeiro aspecto é a conscientização das pessoas, o segundo aspecto é a conscientização das empresas. Eu já enxergo muitas empresas muito conscientes no mercado. E a integração disso, e tem muitas empresas que já estão integrando isso, tá? Não é algo novo, não. Logicamente, quando nós olhamos pela perspectiva de mercado, existem grandes empresas, tanto do ponto de vista do segmento automotivo, como do segmento do varejo, como de bens de consumo, são empresas que estão trabalhando essa integração. O outro é o uso da tecnologia. Eu acredito que o uso da tecnologia ainda tem um caminho a percorrer para a gente perceber como fazer isso, né? Então, o que exige aí, primeiro, voltando para o aspecto da sustentabilidade e falar em poucas palavras aqui, conscientização, processos muito bem elaborados. O terceiro item para integrar é entender qual é o produto. O quarto é ter uma visibilidade do ecossistema, participando fornecedores, clientes, ou todos os players, as pessoas e empresas que estejam envolvidas no processo. E o outro é colaboração, né? Sem antes chegar, eu vou falar mais de colaboração mais para frente, e sem antes deixar de lado a participação das organizações dentro desse ecossistema. Então, quando eu falo em participação do ecossistema, e eu bato muito nessa tecla com várias pessoas, eu estou falando da empresa propriamente dita, eu estou falando das pessoas, eu estou falando das instituições educacionais, o mundo educacional tem um papel fundamental, mas também tem o setor público. Logicamente, o setor público precisa criar mecanismos, maneiras, regras, para que a logística possa, eventualmente, ser fortalecida dentro do aspecto reverso, né? Então, esse assunto é um assunto, professor Mike, que dá uma palestra por si só, né? Então, eu fico aqui com essa resposta e pensando que, logicamente, é muito mais uma reflexão. Eu gosto muito de falar sobre o mundo da logística reversa. Eu escrevi um livro junto com um grande amigo meu, que é o Renato Binotto. Esse livro não foi publicado ainda. Só que quando nós falamos de logística reversa, nós estamos falando de logística do pós-consumo, ou seja, de quando, por exemplo, o consumidor usou, né, aquele produto, né, como é que ele vai descartar o produto, baterias, pneus, caixas de papelão, porque isso não é lixo. Já foi a época em que nós chamávamos isso de lixo. Não, são produtos que podem ser reaproveitados. E é aí que mora a conscientização. Professor, tem mais alguma?
Tem mais algumas aqui, professor. O senhor falou bastante em tecnologia, então vou selecionar uma aqui que fala sobre tecnologia, tá? Pegando da Andresa Serra. A Andresa acompanhou o Fateclog praticamente inteiro conosco aqui. Professor Paulo, como o senhor enxerga a introdução das novas tecnologias na gestão da cadeia de suprimentos? A cadeia de suprimentos 100% virtual já é uma realidade no exterior? Como funciona? Nossa, pergunta pesada, hein? Bacana, Andressa, legal sua pergunta. É muito bom refletir sobre esse assunto. Nós vamos explorar bastante esse assunto mais para frente, mas é bom que essas perguntas vão surgindo, porque aí nós já vamos equalizando e contextualizando, né, as pessoas dentro desse processo todo. Na realidade, a tecnologia ela desempenha um papel extremamente importante e não vamos incorrer no erro, por exemplo, de achar que o mundo está muito mais avançado do que o Brasil, por exemplo. Está, não tenho dúvida, mas não está muito mais avançado. Logicamente, tem alguns países onde a tecnologia é o embrião necessário e tem muito dinheiro para fazer investimento em pesquisa, por exemplo, como é o caso dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra, a própria China, não vamos esquecer da China, não. Já foi a época em que nós chamávamos os produtos da China de Xing Ling. Não, né? Também tem o Xing Ling, mas tem produtos de muito boa qualidade. Né? Então, a tecnologia desempenha um papel importante. Vamos voltar para o Brasil, vamos olhar pela perspectiva de Brasil. Quando nós olhamos para o mundo do Brasil, é o seguinte, olhar a perspectiva da empresa significa que nós vamos ter empresa que está, ou empresas que estão num patamar muito mais avançado em termos de tecnologia. Posso citar nomes aqui, eu não gosto de falar mal de empresas, mas bem de empresas eu posso falar. Né? Vamos olhar para uma Natura, Boticário, Magazine Luiza, Pão de Açúcar, Mercado Livre, Fast Shop, para citar algumas de mercado, a Amazon, né? Para trazer um exemplo mais concreto, essas empresas estão usando muito a tecnologia para executar as suas estratégias. Olha que expressão bacana que eu estou usando aqui, executar as suas estratégias, porque tem muita empresa que bola a estratégia, planeja a estratégia, mas não executa. Né? Eu ouvi de um amigo recentemente sobre a iFood, por exemplo, que há 5 anos antes da iFood ser fundada, ou ser uma empresa que é o tamanho que ela tem hoje, ele havia pensado, né, na possibilidade de ter uma empresa como a iFood, que fizesse a mesma coisa. Só que tem um pequeno detalhe, ele não fez. Né? Ele tinha a ideia, mas ele não executou. Então, esse é um ponto que é extremamente importante. Cuidado com as ideias. Se as ideias não saem da cabeça ou não saem do papel, não executamos, nada acontece. Então, nós vamos, Andressa, falar um pouquinho mais de tecnologia para frente, ok? Perfeito. Professor, cabe, mas tem mais 2 perguntas aqui do Robson Bueno, do professor Maielaro. Fala bem a verdade, tem muitas perguntas aqui. O senhor que manda. Deixa eu mandar mais 3 ou 4 slides aqui, pode ser? Eu te chamo. Lá, professor, e a gente volta com as perguntas, tá bom? Isso, perfeito. Então, pessoal, eu estava entrando no contexto aqui do agronegócio. E uma das coisas que chama atenção, para mim, principalmente, é esse número que vocês estão olhando aqui. Agronegócio brasileiro alimenta 772 milhões de pessoas no mundo e atrai investidores. O Brasil tem cerca de 200 milhões de pessoas. Então, além de alimentar 200 milhões de pessoas, alimenta 570 milhões de pessoas a mais no mundo. Veja que fantástico isso. E isso aqui não é informação velha. Né? Vejam aí. É de 17 de maio de 2021, portanto, há um mês atrás. Essas coisas é que nós precisamos olhar pela perspectiva positiva da economia que nós estamos caminhando. Estamos vivendo um período de pandemia, mas, ao mesmo tempo, existem alguns fatores positivos no Brasil, né? Vamos ver outro. O agronegócio bate recorde de 14 bilhões de dólares em exportações no mês de maio. E olha o que eu coloco aí abaixo. Participação no PIB em 2020, eu estou falando do agronegócio, né? 27%. Exportação em 2020,
48%. Tem alguns dados aqui que eu arredondei, 26,6% na participação do PIB e 47,8% aí na exportação. Né? O mundo olha o Brasil como grande celeiro de alimentação, dos alimentos. Veja que interessante isso. Né? Isso é notícia de ontem. Notícia de ontem. Então, vamos olhar mais uma coisa. Agro já é o terceiro setor, Andressa, com mais startups, principalmente tecnológicas, no país. Né? Isso é uma pesquisa também recente, de junho de 2021. Né? Então, e aqui falando de tecnologia, nós estamos evoluindo na perspectiva da tecnologia. Nós temos no Brasil hoje mais de 300 startups. Para quem não sabe, startups são aqueles embriões, são aquelas pessoas que empreendem e criam soluções para poder evoluirmos e atendermos às necessidades dos negócios, tanto das empresas como do agronegócio, lá no campo, da porteira para dentro, na fazenda, por exemplo. Então, vamos olhar por essa perspectiva também. E uma outra coisa que eu queria trazer, que não é só o lado positivo, é a logística. Nós vamos falar um pouquinho para frente. As estradas precárias, vejam que interessante, deixam a comida mais cara e atrasam o agronegócio no Brasil. Né? E nós sabemos que cerca de 12% das nossas rodovias são pavimentadas. Então, esses caminhões, como esse da foto que vocês estão vendo aí, ele tem 12% de rodovia asfaltada para ele rodar. O resto é tudo de terra. E existe muita rodovia de terra que estão extremamente esburacadas, assim como aquelas pavimentadas. Então, tem um espaço enorme aqui. Por que eu trouxe isso? Às vezes vocês podem me perguntar, mas Paulo, por que você traz um elemento negativo? Porque vocês de logística, ou nós de logística, de estratégia, de supply chain, somos as pessoas que vamos, de alguma maneira, trabalhar para influenciar para que as oportunidades venham e nós possamos melhorar esse país. É isso. Né? Não adianta eu reclamar do ministro, aliás, o ministro Tarcísio está fazendo um papel brilhante, né? Então, não adianta muitas vezes eu falar de políticos, secretários e tudo mais. Amanhã, o secretário, né, o vereador, o deputado, pode ser eu, pode ser você. Então, nós é que vamos exercer o nosso papel de cidadão e como homem público, fazer as coisas acontecerem. Né? E, por outro lado, veja, eu falei do lado negativo antes, mas aqui eu falo do positivo. Na contramão da crise, principalmente agora no período da pandemia, né, o setor de logística não para de contratar. A logística na pandemia tornou-se um elemento fantástico e fundamental. Eu sou extremamente apaixonado pela logística, então chover no molhado, falar coisas positivas da logística. Hoje eu recebi aqui na minha casa a Mercado Livre para me trazer, sim, hoje, sábado, a Mercado Livre para me trazer o produto. Né? O produto que eles prometeram entregar hoje. Né? Veja que interessante. Só que a expectativa que eu tenho como cliente é a seguinte, que se ele prometeu, que eu receba. Eu paguei para isso. Mas uma outra coisa que as empresas estão fazendo, e não só o Mercado Livre, é treinando pessoas para que saiba conversar com você a hora que você recebe o produto. É um bom dia, como vai? Vende máscara, né? Vende máscara, porque tem muita gente, né? Muitos motoboys, por exemplo, que vão fazer entrega de pizza ou coisa desse tipo, nem de máscara eles vão. Né? Então, esse é um ponto da logística que é fundamental, usar as pessoas como um meio de relacionamento da sua empresa. Imagine você, se a menina que veio fazer a entrega, Beatriz, o nome dela, veio fazer a entrega hoje do produto que eu comprei, viesse sem máscara, não me falasse o bom dia, qual é a reação, ou o relacionamento, ou a imagem e a reputação que eu teria, não da Beatriz, que eu não vou ver mais, ou pelo menos, aparentemente, não vou ver mais, mas da Mercado Livre. Entende? Esse é um ponto fundamental para a gente refletir aqui. Eu vou trazer um fluxo aqui, que é importante, e depois eu vou abrir para o professor para a gente fazer mais algumas perguntas. Esse aqui é um fluxo típico de uma cadeia de alimentos. Por que eu gosto de mostrar esse slide aqui?
ele é muito simples. Se vocês olharem para ele, é muito simples. Mas ele fica muito mais fácil olhar para ele, né, e sentir como é que funciona essa cadeia dos alimentos, né? Se eu ficasse falando aqui por 1 hora, talvez não fosse tão fácil de entender como trazer uma figura para vocês enxergarem. Então, vamos olhar lá na perspectiva do campo, a plantação, né? Onde eu colho, eu gero a matéria-prima, eu tenho... essa daqui, se vocês prestarem atenção ali na frente, é o fluxo do café. Então, eu tenho a plantação do café, né? Depois eu processo o café, eu preciso de indústria aí no meio desse negócio, né? Imaginem vocês lá, o Café do Ponto, o Café Pelé, Nespresso, né? Trabalhando todo esse processo. Aliás, a Nespresso tem uma história extremamente interessante, obtendo café de vários lugares, Colômbia, Nicarágua, o café forte do Brasil, né? Esse café processado, você recebe na sua casa, né? Então, e tem a sua embalagem diferenciada. Aí, Andressa, eu lembro bem do nome da Andressa, né? Aí entra a logística reversa. O que nós vamos fazer com essa embalagem, com essas cápsulas, né? Nessa integração, se bem que não foi a Andressa que fez essa pergunta. A distribuição depois, na parte de armazenagem e transporte. E aqui eu chamo a atenção, muitas vezes as pessoas olham pela perspectiva de logística como essa figurinha no meio aqui. É o caminhão, é o trem, é o navio, ou seja, armazenagem e transporte. A supply chain trouxe um conceito diferente que nós jogamos para dentro da logística, e nós observamos coisas muito distintas, muito diferentes aí, né? E depois nós vamos vender lá no mercado, no atacado e varejo, até a gente tomar um cafezinho lá no consumo. Professor, vamos abrir para perguntas? Vamos lá, professor. Apertei o botão errado aqui, mas apareceu. Vamos lá, professor. Vamos ver aqui. Vamos pegar uma pergunta do professor João Maelaro. O que você acha? Grande professor João Maelaro. Primeiro, falando aqui que Bertaglia é o patrono emérito, parte integrante da engrenagem Fatec Log, e logo em seguida vamos para a pergunta do João. Como ajudar pequenos agricultores das cadeias de suprimentos curtas e locais a se inserirem nas tendências tecnológicas? Mais uma pergunta sobre tecnologia. É fantástica essa pergunta, até porque durante a pandemia, uma das coisas que eu fiz, eu faço mentorias para algumas empresas, e eu fui procurado durante a pandemia para saber exatamente como poderia os pequenos agricultores, porque uma coisa é falar das fazendas, dos enormes fazendeiros, que tem muitas vezes empresas respaldando, mas outra é aquele pequeno agricultor que planta o seu morango, a sua uva, o seu caqui, o seu pomar de frutas, que não chega a ser uma fazenda, é muito mais um sítio. Como é que ele comercializa isso? O ovo da galinha, né, que ele coleta. Uma das coisas que a gente conversou muito, num primeiro momento, em termos tecnológicos, tem muita coisa para ser feita. No final, eu vou falar um pouquinho de algumas tecnologias que existem para isso. Mas uma das coisas que eu sugeri, recomendei, num primeiro momento, foi utilizar o WhatsApp para que eles pudessem comercializar. Porque o que aconteceu na pandemia? Os restaurantes fecharam, né? Os restaurantes começaram a comprar menos e a servir menos, então esses pequenos agricultores se viram numa situação muito delicada. Começaram com o WhatsApp, aprenderam, gostaram, né? Desenvolveram seus sites, desenvolveram seus aplicativos para os celulares. Hoje já existem alguns aplicativos, já existem algumas startups trabalhando nesse sentido, de tal forma que deem respaldo, tragam respaldo para esses pequenos produtores, pequenos agricultores. Então, a tecnologia, ela tem espaço. Eu vou contextualizar um pouco depois, o professor Maelaro, sobre que tipos de sensores, eventualmente, ou que tipo de tecnologia nós podemos utilizar, talvez até um pouco mais para as fazendas e menos para o pequeno agricultor, mas ele pode usar tecnologia para saber se vai chover, se ele vai precisar irrigar, por exemplo, o pé de alface, o repolho, o couve-flor dele, né? Ainda falta um pouco, né? Se nós olhamos no celular, por exemplo, diz lá,
tem potencial para chover de 80%, e muitas vezes acaba não chovendo. Então, tem uma margem de erro e as coisas vão se ajustando. Mas tem muita tecnologia, além do WhatsApp, que os pequenos agricultores podem utilizar, né? Principalmente dentro do contexto e do aspecto deles se unirem em comunidades agrícolas, que também a tecnologia pode uni-los, e isso já existe. Muito bom. É tecnologia, e vamos para mais uma de tecnologia. Em outra vertente agora, né? Mas mais uma pergunta de tecnologia. O Procurement 4.0 seria essencial às empresas em relação a fornecedores hoje em dia, professor? Não só o conceito do Procurement 4.0, porque quando nós olhamos pela perspectiva da indústria 4.0, o 4.0 acabou se somando a uma grande parte de palavras. Então, hoje nós temos RH 4.0, liderança 4.0, supply chain 4.0, que foi a palestra de abertura do meu querido amigo Orlando Fontes Lima, né, que é o Sócrates, né? Então, aliás, é o Platão, né? Eu chamo de Sócrates e Rivelino aqui, né? Os dois melhores do Brasil, é isso? Ele é fantástico, eu gosto muito dele. Orlando Bertalha. É um guru, né? Além do que é um amigo, né? É um amigo de longa data. Então, o 4.0 se soma nesse contexto todo. E quando nós falamos de compras, de procurement, nós estamos falando basicamente de colaboração, de transparência, de compartilhamento de dados. E esse compartilhamento de dados, ele é extremamente importante quando nós estabelecemos relacionamento de confiança dentro da cadeia. E quando eu falo isso, eu coloco elementos como o fornecedor e na outra ponta também com o cliente. Então, para mim, é fundamental, sim, é importante nós usarmos a indústria 4.0, o IoT, né, Internet das Coisas, a tecnologia, enfim, para fazer essa conexão. E isso não é futuro, é presente. Já tem muita empresa fazendo isso, tá? Podemos falar mais uma aqui, professor? Essa daqui, um grande amigo, o professor Fernando Mussossa, né? Ele foi nosso diretor aqui na FATEC Mogi, hoje é diretor em outra unidade. Professor Paulo, ao longo de sua vasta experiência e dentro do cenário atual, quais os principais riscos de projetos logísticos as empresas têm demandado? É interessante essa pergunta, e pela experiência de alguns que eu tenho trabalhado, eu tenho feito alguns trabalhos, principalmente de diagnóstico de estratégia. Uma das coisas que nós precisamos olhar com bastante cuidado e bastante carinho para esse aspecto de gestão de riscos, principalmente nos projetos logísticos, é quando ele nasce, né? Ou seja, é entender se o projeto logístico ele está alinhado com a estratégia ou com os objetivos da organização. Porque, embora possa parecer básico o que eu estou falando, muitas empresas geram os seus projetos, sejam eles logísticos ou não, em discordância ou desalinhados com os objetivos da organização. Então, é muito importante nós olharmos por essa perspectiva. O segundo é entender exatamente qual é o benefício do projeto, tanto do ponto de vista de processo, como do ponto de vista do benefício econômico. E qual é a tecnologia que está envolvida? O outro é como é que eu coloco as pessoas adequadas para poderem trabalhar nesse projeto logístico. Isso é importante, eu diria que é o mais importante de todos, né? Depois que eu defini a estratégia, fiz o alinhamento estratégico, gerei meu projeto logístico, né? Se eu não colocar os recursos ideais e os bons recursos para conduzir esse projeto logístico, eu tenho um risco muito grande. E o que acontece com a maioria das empresas? Quando o projeto é um projeto estratégico, né? Para não correr risco, as melhores pessoas devem encabeçar esse projeto logístico. E normalmente o que se faz tem uma pessoa que está encostada há 30 anos dentro da organização, ou, sei lá, a direção tem um quesinho contra ele e acaba colocando no projeto. Esse é um risco, pessoal, que precisa ser administrado fortemente, porque ele existe. E um outro ponto eu preciso monitorar o meu projeto com indicadores de desempenho para saber se eu estou indo na direção correta ou não. Porque a partir do momento em que eu defini que vou implementar um projeto, ele tem começo, meio e fim.
Ou seja, tem o dinheiro que eu aloquei, é o orçamento que eu aloquei para aquele projeto, é o prazo que eu aloquei para aquele projeto, os recursos daquele projeto, e quais são as contingências. Trazer um pessoal que tem uma visão, muitas vezes visão externa, para colaborar e trazer ideias. Muitas vezes, e aí, professor, tem um aspecto importante nesse processo todo, que é o seguinte: muitas vezes nós achamos que dentro da nossa organização nós temos todo o conhecimento do mundo. Não é verdade, né? Não é verdade. Então, utilizar pessoas externas, seja de forma gratuita, seja pagando, seja com consultoria, seja com mentores, não estou falando aqui de dinheiro, basicamente, né? Mas estou dizendo para trocar ideias. Eu participo de projetos, por exemplo, professor, que eu não fico full time, eu não fico todo o tempo no projeto. Né? Se é um projeto de 6 meses, eu participo 2, 3 vezes por mês, exatamente para trazer ideias diferentes no momento em que eles estão com alguns problemas, alguma solução a gente pode dar, discutindo juntos, chegamos a uma luz. Então, para evitar esse risco, é importante a gente trabalhar nessa direção, ok? Muito bom, perfeito. Professor, o espaço é seu, continua a palestra, tem algumas outras perguntas, o senhor manda. Eu vou seguir mais um pouquinho aqui com a palestra, então. Perfeito, guarda as perguntas para um outro momento. Isso, vamos lá, professor. Então, e muitos elogios também, não posso deixar de falar que tem muitos elogios, tá bom? Bacana, fico feliz. Prefiro as perguntas. E, pessoal, não deixe de elogios são bem-vindos também, né, professor? Oi, professor Mike, perdão. Elogios são bem-vindos também, né? São bem-vindos, faz parte. Nós devemos celebrar também, né? Tá bom. Professor Mike, eu estou aqui convidando o pessoal para mais uma vez se inscrever lá no canal Prosa com Bertaglia, porque muitas dessas coisas que eu estou falando estão lá, né? Ou estão lá. Né? Perfeito. Eu vou divulgar novamente aqui o endereço, youtube.com/Paulo Bertaglia. Então, maravilha, muito obrigado. Professor. Ok. Olha que fantástico esse slide que eu trouxe aqui para vocês, né? A demanda global por alimentos está crescendo ao mesmo tempo em que o lado da oferta enfrenta restrições de terra, água e insumos agrícolas. O lado bom é que nós vivemos num país que é o 5º maior país em extensão territorial do mundo. Então, nós não enxergamos, muitas vezes, problema com água ou com terra. Mas tem muito país por aí que não tem água e não tem terra, né? Então, tem uma dificuldade enorme, né? E o Brasil, como eu já falei lá atrás, o Brasil é o celeiro do mundo, né? É o país onde os países enxergam que vai alimentar o mundo, né? Nós alimentamos hoje 10% da população mundial. Lembra dos 772 milhões de pessoas que nós alimentamos? Olha aqui a população de 2021, ainda estimada, porque o último censo foi em 2019, se não me engano, 7,7 bilhões a população de hoje. Então, 10% o Brasil alimenta. Em 2050, nós vamos aumentar em 2 bilhões de pessoas, nós vamos para 9,8 bilhões de pessoas. Quem é que vai dar comida para tudo isso? Né? Onde é? Quem é que vai plantar? 1/3 do alimento global é desperdiçado. Aí entra um pouco da logística reversa que foi perguntado lá atrás, né? Ou seja, 1/3 é muito representativo, né? Aliás, 35% do alimento nós jogamos fora. E olha o número de baixo, que cruel. Cerca de 700 milhões de pessoas, né, passam fome no mundo. Então, é uma situação aqui que nós temos, logicamente, que fortalecer como um problema grave, mas, ao mesmo tempo, para o Brasil, é uma baita de uma oportunidade. Já pensou você trabalhando em logística? Veja o espaço que você vai ter no mundo do agronegócio, né? Trabalhando com logística. Eu quero contextualizar mais uma coisa aqui. Alimentos e agronegócio têm uma economia massiva, importante aspecto social e econômico, já falei sobre isso, e ambiental. Portanto, agronegócio é sustentável, ou seja, sustenta o mundo, né? Representa 10% dos gastos globais dos consumidores. Então, imagine você, na média, lógico, imagine você lá na sua casa, né? Você paga aluguel, paga combustível do carro, tem o carro, ele está depreciando, né? Ou tem a sua casa, está depreciando, você compra lá a roupa, compra os livros, paga os seus estudos, né? Mas também compra comida. 10% do seu salário, né,
você gasta em comida. Então, esse é um número interessante. E olha outro, gera direta e indiretamente 40% dos empregos no mundo. Aqui não estou falando de Brasil, é mundo, tá? 30% de emissão de gás. Olha, outra oportunidade grande aqui para quem quer reduzir o carbono, a emissão da pegada do carbono. E consome 70% da água potável para fazer a irrigação, né? Então, veja esses números, e eu gosto de trazer esses números exatamente para respaldar a nossa conversa aqui. E a tecnologia, né? Vocês estão vendo aí o trator arando, né? O drone. A agricultura é uma das indústrias mais antigas que existe, né? E aí tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é essa daí, ou seja, quando nós falamos de mundo 4.0, houve a pergunta do Procurement 4.0, mas a transformação digital, que é impulsionada aí, orientada pela conectividade, apesar de que no campo a gente tem uma dificuldade muito grande para usar banda larga, internet, fibra, então nem se fala, né? Ainda tem 3G, então tem uma dificuldade de comunicação, mas é aqui que nós vamos encontrar uma força muito grande, até porque eu faço uma conexão muito lógica, né? O Brasil é um dos países onde o êxodo rural, ao longo dos anos, foi mais fortalecido. Então, o Brasil hoje ele tem da ordem de 75% a 80% da população vivendo na cidade. E fica um número muito inferior, cerca de 20%, vivendo na zona rural. Logicamente, essas pessoas foram buscar riqueza. Na cidade está a riqueza, na cidade está o emprego, né? E as pessoas não querem trabalhar no sol a sol, né? Querem usar muito mais a inteligência quando possível. Então, saem do sítio, da fazenda, do campo e vai para a cidade. Então, há uma necessidade aqui de se desenvolver com a tecnologia um outro lado extremamente importante. E aí eu quero reforçar um pouquinho da tecnologia, algumas perguntas que surgiram. Quais são os elementos de tecnologia que nós temos visto por aí? Logicamente, a fotografia ela não retrata isso, né? Arar com boi só em pequenos negócios mesmo. Mas mesmo pequeno negócio, o pessoal usa trator, né? Então, o uso do drone hoje para fazer uma série de coisas, para pulverizar, por exemplo, é muito mais preciso do que o avião, né? O drone para poder plantar, né? Veículos autônomos como tratores, colheitadeiras, caminhões. Isso aqui, pessoal, não é só lá nos Estados Unidos, na Alemanha. O Brasil também tem. Nós temos o trator sem o tratorista. Nós temos a colheitadeira sem o motorista da colheitadeira e caminhão sem motorista também, né? Os sensores que se tornam elementos extremamente fundamentais e importantes. E o que é o sensor? Nada mais é do que aquele sujeitinho que colocado, é um dispositivo que colocado numa máquina ou em algum lugar, ele te gera informação, te gera dado. E esse dado, com ele, você pode trabalhar uma série de coisas, né? A irrigação controlada por celular, né? Umidade, composição do solo, coleta e análise de dados e agricultura de precisão, que eu já falei para vocês, são os elementos tecnológicos. Tem muita coisa, tem muita coisa. Se vocês forem pesquisar lá no Google, lá no Bing da Microsoft, né, ou qualquer que seja, vocês vão entender isso. Outra coisa que eu queria trazer aqui, indo rapidinho, é uma situação tecnológica extremamente importante, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial ela não é nova, ela existe há dezenas de anos. Só que hoje, com a evolução dos aplicativos, dos dispositivos, a inteligência artificial pode ser muito mais aplicada dentro desses aplicativos, né? Então, no setor agrícola, a gente tem a inteligência artificial sendo aplicada, principalmente na parte da irrigação, no monitoramento da saúde das culturas, e mesmo nos bovinos, nos suínos, onde a gente pode colocar um sensorzinho, um chipzinho no bovino, por exemplo, e entender qual é o caminho que ele está fazendo lá no pasto, né? Então, isso gera uma quantidade de dados enorme. O reconhecimento facial aqui é o seguinte, esses dispositivos, você olha no rostinho do boi lá, ou no rostinho da vaca, e você vai entender se ele tem uma doença,
se ele está emagrecendo, se ele está engordando além do normal. Isso tudo, gente, é inteligência artificial e isso já existe. Muitas vezes, nós não chegamos a olhar essas informações porque nós estamos mais preocupados em olhar o que o Jornal Nacional fala, a GNT, a CNN. Não, vamos pesquisar essas coisas, vocês vão ver que existem coisas fantásticas, ainda caras, mas que o desenvolvimento tecnológico vão possibilitar um acesso maior e trazer produtividade, principalmente da porteira para dentro nas fazendas. Esse slide aqui, falando de sustentabilidade, eu já comentei, então vou pedir licença para vocês para saltar esse slide. E falando de embalagem, né? Vou só focar a parte de embalagem, principalmente se tiver alguém aí que trabalhe com embalagem. Por quê? Porque embalagem torna-se um elemento fantástico dentro do contexto da sustentabilidade. A embalagem, ela deve ser desenvolvida com vistas à sustentabilidade. Então, logicamente, tem que olhar a otimização de espaço, porque a embalagem tem várias funções. Ela acondiciona, e lá no supermercado ela é atrativa. Você, muitas vezes, pode comprar um produto baseado na embalagem, sem saber o que tem dentro. Ela é informativa, né? Aparece lá na embalagem o nome do produto, quanto que ele tem de caloria, carboidrato, açúcar e tudo mais. Então, a embalagem tem um papel fundamental e importantíssimo. Aliás, eu tenho um vídeo, uma prosa falando sobre embalagem lá no meu canal, se alguém quiser olhar mais detalhadamente. Então, a embalagem passa a ser um elemento fundamental. A parte da logística voltado para o que é que está acontecendo na minha cadeia de valor, eu preciso ter visibilidade. Eu preciso ter transparência com as empresas que trabalham. Eu preciso rastrear produtos, seja remédio, seja alimento, ou seja o chicote que vai lá no meu carro. Eu preciso saber onde é que está esse componente, esse insumo, para poder recuperar quando está no mercado. Tudo isso a tecnologia respalda. E a gestão de riscos, né? Mundo digital, nós já falamos dele no mundo 4.0. Professor, mais alguma pergunta? O senhor comentou sobre embalagem. Tem uma pergunta aqui do professor Evandro Guerreiro, da FATEC de São Roque. Não deixa de ser uma embalagem, né? Ele comenta sobre a falta de rolhas para as garrafas, que é um grande problema. E como solucionar esse problema logístico? Não sei se o senhor vai ter dados aí específicos desta cadeia de suprimentos, mas ele comenta, como o senhor falou de embalagem, eu falei, deixa eu aproveitar e colocar essa pergunta. Não, é muito interessante, até porque eu sou um amante do vinho, né? Aliás, daqui a pouco é hora de tomar vinho, né? Hora de tomar vinho. Aliás, professor, me dá um endereço aí, já que é produtor de vinho, quero comprar umas garrafas de vinho sua lá, né? Tem aí os meus dados, me manda alguma notinha. Eu gosto do vinho nacional, né? Compro lá no Sul, mas São Roque está aqui pertinho, eu moro em Itatiba. Então, a rolha, eu estive em Portugal um período, e é uma plantação, logicamente, e a gente tem realmente a falta da rolha, né? Eu falo como bebedor de vinho, não de entendido de vinho. Eu prefiro abrir um vinho com rolha, né, do que abrir um vinho que tem a tampinha metálica. Parece que não tem a mesma importância, né? Mas, assim como no vinho, a gente tem que buscar alternativas. E é interessante isso. Eu tive uma conversa, uma prosa, recentemente, com um grande amigo meu que trabalha numa empresa automotiva, produz carrocerias de ônibus, e nós versamos sobre os insumos, os componentes que estão em falta, principalmente nesse período de pandemia. Então, tem sido feito leilão, né, dos produtos. Ele está pagando muito mais caro daquele insumo para poder botar na carroceria do ônibus. E a mesma coisa acontece aqui com o vinho, né? É uma situação que nós vamos viver. Eu não consigo dizer, até porque não tenho dado, como disse o professor Mike, se a falta se deve principalmente à produção ou se deve à condição da globalização em período de pandemia, em que nós temos falta de containers, falta de transporte, aumento de frete, e que não dá o respaldo necessário para a gente evoluir dentro desse contexto e suprir as necessidades de fornecimento no país, né? Realmente eu não tenho esse dado, mas o que eu acho no mundo do vinho, o pouco que eu entendo, nós precisamos buscar alternativas. Tem a rolha feita de cortiça, tem uma outra rolha feita de um material
plástico ou alguma coisa assim, e tem o de metal. Então, tentar conviver com essas alternativas e ver se existe possibilidade com relação a isso. Tem mais alguma pergunta, professor? Professor, eu tenho um monte de perguntas, mas vamos lá, vamos pegar aqui pela sequência Arnaldo Ribeiro. Supply Chain Management é de fato um padrão de gestão internacional para a logística, com certeza. Professor, pode complementar. Sim, eu costumo dizer, Arnaldo, porque muitas vezes as pessoas confundem logística com supply chain, né? E não é. O supply chain, ele é mais abrangente. Vamos lá. Explicação muito rápida aqui e tentando ser extremamente didático, né? O supply chain, ele pensa todo o planejamento, né, tanto do agronegócio como das empresas, toda a parte de compras, de procurement, a parte de manufatura, né, e conversão de insumos num produto final, a distribuição, olhando pela perspectiva da sustentabilidade, que é a logística reversa que nós comentamos aqui. E, basicamente, a logística, ela é um elemento fortalecido pelo contexto de funções como estoque e como transporte. Não fica só nisso, é bom que se diga. Logicamente, quando você tem a função de comprar, eu compro frete, por exemplo. Né? Isso está dentro de logística, embora eu tenha falado de compras lá no supply chain. Mas eu posso falar de compras estratégicas lá no supply chain. Né? Quando eu falo de distribuição, né, o outbound, o inbound, palavrinhas bonitas em inglês aí, que é a entrada e saída de produtos e materiais, né, são elementos da logística. O grande problema é que, muitas vezes, a noção que a gente tem é a logística como um elemento ok, é o pneu do caminhão, é o navio. Não, ele é mais abrangente. Ele é um contexto que é fundamental dentro da supply chain, até porque a supply chain só existe com a logística. A logística é um elemento fundamental, principalmente nos dias de hoje. O mover produtos, nós estamos vendo aí pela globalização, toda a sua cadeia de abastecimento, toda a sua supply chain é afetada porque não tem container, porque os navios pararam no porto lá da China, no porto da Índia ou no porto do Vietnã, né? Então, realmente tem uma dificuldade muito grande em relação a isso. Mas é fundamental, e é uma pergunta bastante interessante, é fundamental a internacionalização da logística, ela é internacional, o Brasil depende muito disso, porque nós temos um nível de exportação muito grande de recursos, né, tanto minérios como do agronegócio. Né? Então, sim, quanto mais nós enxergarmos a logística como um elemento internacional, embora quando nós falamos de comércio exterior, pela perspectiva da logística e pela perspectiva da pandemia, muitos dizem que nós vamos muito mais regionalizar e nacionalizar. Eu não acredito, porque é uma fuga da compra da China. A China, o PIB está crescendo, né? A China está aumentando as exportações dela. Então, esse recado pode até vir a ser, porque não tem bola de cristal, mas eu não acredito que venha a acontecer. Professor, só vou colocar um comentário aqui de uma professora que é fantástica, muito amiga, Mariana Mussosa. Trabalhei em Olambra em 1998 e os agricultores já estavam utilizando automação, controles, sensores para monitoramento da irrigação e no cultivo protegido. Muito bom, tecnologia no processo de produção. Oi, Mariana. Mariana, só queria dar um recado para a Mariana. Fantástico o seu comentário. Eu adoro Olambra. Né? Olambra tem uma história fantástica dos holandeses que chegaram na América Latina e depois vieram para o Brasil. Né? E, aliás, o nome Olambra é isso, né? Olambra, o HO é Holanda, LA, né? LAM é Latim América e o BRA é Brasil, né? A vinda deles para cá. Então, é fantástico isso. Obrigado pelo seu comentário. Legal, a gente aprende não só sobre logística, mas até a etimologia das palavras. Mônica Muniz, o Instagram tornou-se uma ferramenta estratégica para a agricultura familiar. Devido à pandemia, hoje podemos usufruir com serviços de hortaliças, frutas e legumes entregues em casa. Mônica, obrigado pelo comentário. Exatamente isso, ou seja, nós estamos diversificando, usando aí as mídias sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp para essa finalidade. E uma pergunta do Célio. O quanto a virtualização da cadeia de suprimentos contribuiria para a logística humanitária?
Sério, é interessantíssimo isso. Eu só não sei se a pergunta sua está vinculada à logística humanitária no sentido de atender às necessidades do pessoal que está em guerra ou pessoal que está faminto. Porque hoje já existe uma condição de humanitarismo, inclusive dentro das empresas. É fundamental isso, porque hoje se fala muito em supply chain humanitário, em empresa humanitária, em liderança humanitária, e a logística humanitária ela não fica longe. Quando eu dei o exemplo do Mercado Livre para você, ou para vocês, perdão, era exatamente isso que eu queria dizer, ou seja, o humanitário é a pessoa se relacionando, esse é um lado. O segundo lado é, quando você olha pela perspectiva da tecnologia, nós queremos que a tecnologia faça o serviço pesado. Nós não queremos que a mão de obra, a pessoa, tenha problema de coluna. Eu tenho problema de coluna, né? Assim como 70% dos brasileiros. Porque quando jovem, eu carregava peso, né? Trabalhando no agronegócio, carregava peso, então eu tinha esses problemas. E eu tenho até um amigo fisioterapeuta que diz o seguinte, o homem não foi feito para carregar peso. O burro carrega peso porque o homem põe peso nele. Ele usava essa expressão, desculpa que ser tão informal nesse aspecto, né? Então, as máquinas estão vindo para carregar peso. Né? É o carrinho hidráulico, é a empilhadeira, é o robô lá na automação da linha de produção. Então, são elementos que estão chegando para poder ajudar o homem e tornar, aí que eu entro, tornar a logística mais humanitária, sim, né? Para não ficar carregando peso. Eu olho por essa perspectiva também. Teve um comentário anterior, que é um artigo de alguém, professor Mike? Isso, só passando aqui, a Lorena comentou que o tema é muito importante, que o artigo dela, né, que ela apresentou, imagino, no Fatec Log, foi sobre logística reversa sustentável. Ela adicionou aqui, logística reversa sustentável. Olha que bacana, muito bom. Se você puder compartilhar esse artigo... Porque conhecimento tem que ser compartilhado. Lorena, muito bacana da sua parte. Educar para transformar, tá bom? E aproveitando sobre logística reversa, Ricardo Real, que está nos acompanhando aqui, o Ricardo, ele é da área de compras de um fabricante de embalagem industrial, e ele coloca que a empresa, no caso, né, tem uma planta voltada para a logística reversa e fazendo o reprocessamento e reutilização das embalagens industriais, maior parte da indústria química, mas também o retorno das embalagens do agro. Olha que bacana. Ou seja, para mim, é aquilo que eu falei antes, professor Mike, é a conscientização de pessoas. Antes da empresa estar consciente, as pessoas devem estar conscientes, porque as empresas são as pessoas, né? Ele não citou o nome da empresa, mas diga para ele ficar à vontade se ele quiser citar o nome da empresa. É um elogio aqui, né? Com certeza, visibilidade. Bem, estão agradecendo bastante aqui, estão lhe convidando, professor, para ir para São Miguel Arcanjo, terra da uva, muita vinícola por lá, então, convite feito. Opa! Bacana, São Miguel Arcanjo. Célio, o quanto a virtualização... Rapaz, aqui já foi. Desculpa. Essa foi agora, mas só complementando essa pergunta, a virtualização da cadeia, ela é importante, eu vou chamar de virtualização aqui a tecnologia, né? Ou seja, é o uso da tecnologia na cadeia humanitária. É fundamental. É isso mesmo. Então, professor, pode continuar. Temos aqui bastante elogios, mas, por favor, o tempo é seu. Ok, vamos lá, então. Muitas perguntas, estou gostando demais das perguntas. Eu vou falando, professor, eu sei que o tempo, né? A senhora é a última palestra, então a gente tem essa gordurinha de tempo aí, não tem problema algum, para fechar, finalizar com chave de ouro. Depois da sua palestra, tem uma outra sala que será o encerramento do Fatec Log, onde iremos premiar os melhores trabalhos. Já faço o convite também, se o senhor quiser participar conosco. Okay. Será um prazer. Tá ótimo? Muito bom. Eu queria falar um pouquinho agora sobre os desafios, principalmente no aspecto desse mundo fascinante que é a logística, né? E o desafio grande não é só no Brasil, logicamente, isso é global, mas eu vou me ater um pouco mais ao Brasil, que é a nossa pátria querida. Serviços de transporte confiáveis para atender a demanda sazonal, né? Falando, logicamente, pela perspectiva do agronegócio. Nós precisamos tomar muito cuidado aqui, porque, principalmente no momento em que a logística se agiganta, né, começam a aparecer muitos iniciantes
fazendo alguns trabalhos, e não por má vontade, né, que não tem condições de entregar aquilo que eles prometem. Então, esse cuidado precisa ser tomado com muito carinho, muito cuidado, porque um cliente perdido, logicamente, ele vai ter um custo maior para ser recuperado. É importante que se diga isso. O outro aspecto do desafio da logística é a flexibilidade, né? Aqui eu até comento o seguinte: nós temos no país hoje os nossos queridos modais de transporte, há uma concentração muito grande no transporte rodoviário, que é cerca de 60% a 61%, o ferroviário vem em seguida, né, com 20%, depois o marítimo, o dutoviário, o aeroviário é pouco expressivo, muito mais transporte de passageiro do que propriamente os volumes. Hoje já existe um investimento maior no lado da cabotagem, mas são intermodais, né? Essa flexibilidade que a gente fala, porque você não consegue usar o marítimo sem usar o caminhão, né? Ou sem usar o rodoviário, ou sem usar o ferroviário, porque o marítimo é mais engessado, está lá no oceano, está lá no porto. Então, para aquele produto chegar até lá, você tem que levar ou de caminhão ou de trem. Então, é sobre essa flexibilidade que eu comento. E a cabotagem é a mesma coisa, é um transporte mais barato. Nós sabemos, por exemplo, que o alimento saindo do Sudeste ou do Sul, indo lá para o Nordeste, ele fica cerca de 10%, 12% ou até 15% mais barato, feito via cabotagem. Mas não vamos desprezar o caminhão, o transporte rodoviário, né? Por quê? Porque ele é um transporte que facilita muito e se agiganta para fazer transportes de longa distância. O que não pode é o que acontece no Brasil: o caminhão rodar 3.000 quilômetros do sul até o norte, né, quando isso poderia ser feito por trem, infelizmente. Então, quando nós comparamos isso com grandes países como Estados Unidos, Canadá, a gente vê a diferença, né? Estados Unidos, Canadá, 45%, 50%, na Rússia, 70%, 80% é via trem, né? E o Brasil está em 20%. Tá? E isso não é alguma coisa que muda da noite para o dia. Investimento em ferrovia é um negócio de longo prazo, mas já estamos conseguindo enxergar os resultados aí. Quando eu falo de visibilidade, aquilo que eu comentei anteriormente, é tempo real. Quando eu entrego o produto, eu quero ter informação se o produto foi entregue ou não. Então, isso vale para o agronegócio ou para outros segmentos de indústria, né? Quando eu falo indústria aqui, não é exatamente fábrica, né? Mas é qualquer segmento que possa ter visibilidade do que foi entregue ou do que está acontecendo, não necessariamente de um transporte, né? Qual é o meu estoque em tempo real, né? Sem ficar fazendo cálculo, né? Então, isso é muito importante. E aqui eu vou falar rapidamente sobre os desafios na cadeia no contexto da rastreabilidade. Eu já comentei um pouco antes, mas é a capacidade que eu tenho de entender o que está acontecendo na minha cadeia, desde lá do fornecedor com quem eu colaboro até o meu cliente. Se eu precisar fazer um recall ou uma rechamada de um produto, de um insumo, de um componente, eu ter a habilidade para fazer isso, porque o sistema, a tecnologia permite isso. Outro aspecto é segurança e qualidade do produto. Entregar produtos, principalmente alimento, no mercado que tenha problemas, isso é complicado. Né? Isso é questão de reputação, de imagem, tanto lá na fazenda como para a empresa que fez o processamento. Então, esse é um desafio muito grande e que precisamos prestar muita atenção. Aliás, aqui eu queria dar um toquezinho sobre a cadeia do frio, né? Quando nós falamos de alimento, a gente fala da cadeia do frio. E a cadeia do frio ela é extremamente exigente no sentido da manutenção da temperatura. Desde sair da fazenda, transportar no veículo refrigerado, armazenar com um controle eficaz da temperatura, para que o consumidor lá no final possa comprar esse produto, seja uma carne, uma verdura, com a qualidade com a qual ela saiu lá do início da cadeia. Eu gosto muito de outro desafio na cadeia, que é a comunicação, porque nós temos uma dificuldade muito grande em estabelecer comunicação, né? Então, nós precisamos realmente olhar o mercado com todo o cuidado necessário e fazer a comunicação de começo ao final. E a parte de custos é alguma coisa que deve ser olhada com carinho, mas não só custos, né? Precisamos olhar processo, novos modelos de negócio,
que tragam a vantagem competitiva, essa é uma outra expressão que eu gosto muito, a vantagem competitiva dentro da organização. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, eu peço desculpas, não falei anteriormente, se alguém quiser a apresentação, eu posso disponibilizá-la para o professor Mike, ou, se vocês quiserem, vocês me acessem e peçam a apresentação que entregarei sem problemas nenhum. Aliás, conhecimento deve ser compartilhado sempre que possível. E outro desafio são os estoques, principalmente nesse período de pandemia. Não ter estoque tem impacto na produção, tem impacto na satisfação do cliente, tem impacto na expectativa do cliente, então nós precisamos fazer uma gestão cuidadosa de todo esse processo. Então, as oportunidades que nós temos na cadeia, que eu repito aqui, algumas delas eu já falei, a automação, né? Dá para automatizar muita coisa. Hoje existe a computação em nuvem, então, quando usamos Facebook, Instagram, praticamente estamos usando nuvem e nem percebemos isso. As fotos que nós estamos tirando lá no iPhone ou qualquer outro celular, muitas vezes você está mandando lá para a nuvem, armazenando na nuvem, assim como outros aplicativos, você nem sabe onde está, né? Conectividade, que é fundamental, por isso que nós estamos falando aí já da vinda do 5G, que é importante. Os sensores, que são os pequenos dispositivos fundamentais. Os dados, né? Ter dados é fantástico, mas tem muita empresa que tem dado e não sabe o que fazer com ele. Então, o dado tem que ser transformado em informação. Outro aspecto importante aqui é a segurança. Então, a segurança vem a reboque de tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Como nós estamos utilizando muita tecnologia, nós temos aí os hackers, né, que estão entrando nos sistemas e estão fazendo coisas do arco da velha, né? Principalmente empresas grandes têm vivenciado isso, não vou citar nomes, mas têm vivenciado problemas seríssimos como o que nós chamamos de cyberataques ou ataques cibernéticos, né? E os veículos autônomos que nós já comentamos um pouquinho. Professor, eu vou deixar as perguntas para o final e vou passar rapidinho sobre os exemplos que eu tenho aqui, tudo bem? Tudo bem, Bertaglia. Obrigado. Quando a gente fala de veículo autônomo, nós ficamos pensando nos grandes caminhões americanos, alemães, né? Não, lá na Usa Açúcar, que é uma empresa lá do Paraná, de Maringá, né? Eles têm os caminhões Volvo desde 2018, colhendo a cana de açúcar sem motorista, né? O motorista ele só leva o caminhão até um determinado lugar e, a partir dali, ele faz o trabalho. Isso aumenta muito a produtividade. Então, de novo, veículo autônomo no Brasil. Sem falar lá da minério, né? Da mineração dos minérios, aqueles caminhões que carregam 450, 500 toneladas, todos eles são autônomos, né? Outro é o container com a atmosfera controlada, ou seja, você transporta a fruta, ok, maravilha. A gente sabe que a fruta, depois que ela é apanhada, ela continua amadurecendo. Então, como é que eu controlo esse tipo de coisa? Então, o transporte de longas distâncias, e eu preciso preservar a qualidade do produto e tudo mais, esses containers, né, ajudam muito. E não, aqui você está vendo um container dentro de um centro de distribuição, mas esse container pode ir dentro do navio, né, do caminhão, e você controlar a temperatura. E às vezes, muitos produtos, o Brasil é um grande exportador de frutas, por exemplo. Quando nós pegamos a região lá do Nordeste, Petrolina, Juazeiro, né, o Vale do São Francisco, se produz muita uva, se produz muita manga, abacate, né, e a gente exporta uma quantidade, se não me falha o número aqui, de 80% a 90% do que se produz lá é exportado. Então, toda essa exportação, que nesse momento aqui vê dificuldades com os containers, né, ela depende desse controle de temperatura, e que é feito por eles, né? Se vocês não sabem, Vale de São Francisco, lá no Nordeste, sim, né, à beira aí do Grande Chico, né, do Rio Chico, nós temos grandes plantações. Ali tem o deserto, mas através da irrigação o pessoal consegue plantar, tanto os grandes quanto os pequenos. O outro ponto que eu queria trazer aqui é o Arco Norte. Pouca gente conhece o Arco Norte, que é exatamente o paralelo ali do 16, né? Dali para cima, mas isso não importa muito, o que importa é que ele é uma opção. Nós usamos muitos portos aqui do Sul, Sudeste, principalmente Santos, e os portos lá de cima, o Arco Norte, que transporta
o agronegócio da região centro-oeste, mesmo de norte e nordeste, o Arco Norte é a ferrovia, né, e até rodovia, é a combinação intermodal que transporta esses produtos do agronegócio para os portos lá do Nordeste, desafogando os portos daqui de baixo. Pesquisem mais, né, nós estamos aqui com um tempinho já quase se extinguindo. Outro lado, para mim, que é extremamente importante, é a minha visão, e logicamente é a visão da maioria das pessoas aí do agronegócio, tem que investir muito em ferrovia, porque é fundamental no desenvolvimento dessa nação aqui. Ou seja, o agronegócio depende, não dá para ficar tirando tudo para o caminhão, né? Trem é muito mais efetivo nesse aspecto, né? Eu trouxe aqui um vasinho para vocês entenderem como é que funciona essa parte de sensor. Acredito até que muitos de vocês já conheçam isso, mas esse vaso é interessante. Vamos supor que você queira plantar uma flor, né, na sua casa, e esse vaso ele tem sensores, onde você coloca a sua plantinha, e ele diz para você quando você tem que molhar, né, portanto tá seco, ele diz para você se você molhou demais, ele dá informações do tipo se ele quer luz solar ou não, ou seja, se você precisa colocar o vasinho lá no sol, né, a temperatura para ele. Ele tem um sensor de proximidade, se um gato estiver próximo, por exemplo, essa carinha muda, né, de expressão, né, e faz um ruído tocando o gato que se aproxima, ou o cachorro que se aproxima. E ele é totalmente controlado por uma aplicação no celular. Eu trouxe como curiosidade, para vocês terem uma ideia, né, de que essa carinha ela pode ficar alegre, ficar feliz, né, triste, né, alegre e feliz, logicamente, é a mesma coisa, triste, dizendo eu quero água, dizendo eu tenho excesso de água, e para vocês verem até onde chega a tecnologia, né? Então, você pode pegar esses elementos e transportar lá para a logística, ou transportar lá para a saúde, como já está sendo transportado. Então, meu amigo Yoda, manda um até breve para vocês. Eu tenho um curso na internet, de vez em quando eu apresento esse curso aqui, Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento, fica lá na Hotmart, e o site é o paulobertagra.com.br, se vocês digitarem, vocês vão cair direto na página. E aqui vocês têm meu contato, mas eu prefiro, sinceramente, que esse contato seja feito lá pelo LinkedIn, que eu tenho mais acesso. Hoje em dia, acho que eu estou ficando velho, né? E-mail eu não tenho utilizado tanto, ok? Parabéns pela palestra, sempre, Paulo. E agora o professor Oswaldo vai fazer o agradecimento. E vamos grande Burga. Paulo, tudo bem, Paulo? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Saudade do amigão. Oi, saudade do abraço. Obrigado igualmente, viu? A recíproca é verdadeira. Pessoal, nós tivemos a oportunidade de ouvir o Paulo Bertalha. O Paulo Bertalha é o palestrante que está desde o começo com a gente, desde o primeiro em Jundiaí, nunca faltou. Ele tem 100% de presença, sabe? Nem os 20%, os 25% que ele pode faltar, ele usa, né? E isso nos engrandece, e ele tem o título de patrono do Pateclog. Por quê? Porque é a pessoa que todos os nossos cursos de logística usam os livros dele, muito bem explorado, e o Paulo é uma pessoa que está sempre disponível, sempre elevando o ensino, o conhecimento. Eu nunca vi um cara tão abnegado e tão não preocupa que é dele, é meu, pode usar. É isso que deixa o Paulo bastante sendo um cara muito significativo para o ensino da logística, para o ensino do conhecimento das pessoas, o desprendimento que ele tem das coisas. Eu conheço ele há muito tempo. Eu estou assistindo a palestra desde o começo, viu, Paulo? É que eu estava também em salas e que logo foi uma loucura, né, como sempre, graças a Deus. E eu estou entrando, então, só para te falar mais uma vez, obrigado. O Francisco precisou sair e a gente vai se encontrar muito ainda. Pode ter certeza que nós vamos fazer muito Fateclog junto. Vejo as suas prosas com Bertalha, acompanho a todo mundo ler, vê, né, e está sempre com um assunto novo. E se cuida, cara. Vamos lá. Eu acho que você é um ícone
no FATECLog. Isso eu estou falando do coração, em nome de todos os coordenadores, dos alunos que têm o FATECLog aí como um evento que a gente ama muito. Eu sei que você também ama igual. Obrigado, Paulo. Passa.